Amigas e amigos, o PowerPoint contra-ataca. Belíssima síntese no título de uma nota da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre esse mais recente indiciamento aí por parte da força-tarefa da Operação Lava Jato, dele, da dona Marisa, do ex-ministro Palocci, do advogado Roberto Teixeira e também de um assessor do Palocci, é o Branislav Contic, esse que tentou suicídio, que foi uma das vítimas aí destas prisões absurdas do Sérgio Moro, né? Essas negociatas dele para a delação premiada, que ele acha que pode render algum tipo de delação, ele simplesmente joga lá nas celas e larga lá, e é o que está acontecendo com muita gente, né? Coisa de ditadura mesmo, né? Prisões claramente políticas. Aliás, essa prisão do Branislav foi revogada, né? Pelo TRF, o Tribunal Regional Federal, de Porto Alegre, que mandou soltar aí o Branislav. Mas enfim, a questão é que esta mais recente ofensiva da turma da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula precisa ser entendida num espectro maior, né, mais largo. Precisa ser entendida, inclusive, nesse contexto de pressão violenta da mídia em cima do presidente golpista Michel Temer. A pressão é violenta mesmo, né? Eu acho que tem aqui um artigo que eu acho que é um ponto de partida, né, um artigo do Reinaldo Azevedo na Folha de São Paulo. Reinaldo Azevedo é porta-voz de um setor importante aí dessa turma do golpe, né, e fala num jornal também que responde também por um setor importante do golpe. Segundo o Reinaldo Azevedo, o Temer está indo muito bem, está cumprindo o seu papel, né, deixa o homem trabalhar. Ele elenca aqui algumas coisas, algumas proezas na linguagem dele que o Michel Temer conseguiu realizar, né? Ele cita aqui a PEC dos gastos, a PEC 55, que foi aprovada, segundo ele, para evitar que o Brasil se torne um Rio de Janeiro continental, fazendo alusão com a crise lá do Rio de Janeiro. Fala também da medida provisória do ensino médio, que motivou a gurizada, a garotada, a estudantada a ocupar escolas numa bela luta. Fala também da MP, da medida provisória do setor elétrico, que abre as portas do setor para a privataria. Segundo ele, isso aí estava devastado pelo governo de Dilma Rousseff, né? A lógica da privataria, obviamente. Fala também do projeto do pré-sal, né? Do José Serra, do Tucano José Serra, que tira o pré-sal da Petrobras, né? Da soberania do país. Acaba com as fontes de recursos para a saúde, educação, né, coisas que vinham sendo muito bem encaminhadas aí com essa questão do pré-sal. Esse projeto acaba com tudo, ele, segundo o Reinaldo Azevedo, mais uma proeza aí do Temer. Fala também da lei da governança das estatais, que é isso, né? As estatais foram criadas e foram desenvolvidas com recursos públicos, são ainda hoje fundamentais para o capitalismo brasileiro, para o desenvolvimento do país. Na lógica da privataria, eles simplesmente querem botar a mão em tudo isso e ver como ganham dinheiro com isso, né? Que é isso, é dinheiro, 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 eles só pensam nisso. A privataria do Fernando Henrique Cardoso foi exatamente isso, é a lógica de volta da privataria. Diz aqui também ele, o Reinaldo Azevedo, apresentar uma boa proposta de reforma da Previdência que vai sim enfrentar muita resistência. Verdade, verdade. Já está enfrentando, porque eles queriam acelerar isso, fazer rapidamente, né? Queriam dar um passo largo agora este ano, não conseguiram, ficou para o ano que vem, e isso vai criando resistência. Fala também do BNDES, que o BNDES, segundo ele, ultima-se o levantamento do estrago petista e o banco se prepara para retomar financiamentos. Na verdade, eles querem. Eu entrevistei o Carlos Lessa, que foi o primeiro presidente do BNDES no primeiro governo Lula. Ele disse que pegou o BNDES moído. E a palavra retrata exatamente o que aconteceu com o BNDES. Porque na lógica neoliberal era isso. Quem queria comprar uma empresa do Estado ia no BNDES, pegava dinheiro do Estado para comprar uma empresa do Estado. É a lógica da privataria. Os governos Lula e Dilma, eles fizeram o BNDES retomar o seu papel original, para o qual ele foi criado pelo Getúlio Vargas lá atrás, né, que é financiar o desenvolvimento do país. Então, o que eles dizem aqui, que o banco prepara para retomar os financiamentos, talvez sejam os financiamentos da privataria, porque os financiamentos para o desenvolvimento devolveram 100 milhões, né, que eles tinham, que o BNDES tinha para financiar investimentos, devolveram para o Tesouro. Isso vai para a conta financeira, cai no mundo do dinheiro, das finanças, né? Ou seja, é exatamente fazer o BNDES voltar a ser o que era na época do Fernando Henrique, na época neoliberal.
A questão aqui ele está defendendo claramente que o Michel Temer seja fortalecido, né? Mas o problema é que há um setor aí que não confia, setor dos golpistas, que não confia no Michel Temer, não confia nesse governo golpista, e eles estão fazendo uma pressão nesse sentido. Ou o Michel Temer troca a equipe dele e mostre que ele tem condições de levar o programa do golpe adiante, ou ele simplesmente troca o Michel Temer. Esse é o dilema que está posto, né? Porque a gente viu aí essa questão aí do Luiz Fux, por exemplo, que nessa interferência clara aí no legislativo, né, teve o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, estrelou feio, né, dizendo que pode enviar o projeto de combate à corrupção de volta aos procuradores, né, quer dizer, o Deltan Dallagnol, porque esse projeto, a Câmara fez o papel dela, que foi emendar, né, incluir aí eles, né, a turma do judiciário, né, que tem crimes barra pesada, aí, né, no judiciário, incluir essa turma também na questão do combate à corrupção. Eles queriam se isentar disso, né? Quer dizer, os outros são corruptos, né? Aqui não tem corrupção. Essa era a lógica deles e a Câmara dos Deputados fez o seu papel, né? Existe para isso. Aí disseram foi que na calada da noite, ora, agora acabaram de aprovar aí na CCJ o parecer da reforma da Previdência também na calada da noite. Ou seja, para tudo tem desculpa. A questão é que isso gerou atritos e revela as dificuldades que eles têm aí para se acertarem no sentido de levar o golpe adiante. O Gilmar Mendes também, né, reagiu aí com dureza, dizendo que o Fux poderia fechar o Congresso Nacional e entregar as chaves para o Deltan Dallagnol. Né, claramente aí dizendo o seguinte, olha, não é por aí, vocês seguram a onda aí porque nós precisamos afinar melhor aqui os ponteiros, são brigas entre eles, né, de qual é a melhor saída aí para levar o golpe adiante. Ou troca o Michel Temer, ou o Michel Temer troca a equipe dele, põe a turma aí dos tucanos, né, uma possibilidade para que eles possam, enfim, levar o golpe adiante. A questão é que eles não confiam no Michel Temer. O que vem aí de pressão sobre essa questão da reforma da Previdência é muito grande, né, e eles têm dúvidas se o Michel Temer segura a onda. Uma possível eleição de um outro presidente, uma substituição do Temer, né, poderia levar alguém com mais força, né, com peso, com autoridade, para dizer chegar e tomar conta da situação, algo como eles fizeram com o Itamar Franco, né? O Itamar Franco assumiu a presidência quando o Collor sofreu o impeachment e eles começaram uma pressão muito grande em cima do Itamar Franco, puseram a faca no pescoço dele e obrigaram ele a nomear o Fernando Henrique para o Ministério da Fazenda. O Fernando Henrique fez o Plano Real, ganhou as eleições de 94 no primeiro turno. E depois também foi reeleito em 98 com essa lógica aí do Plano Real. É um pouco o que eles estão fazendo aí com o Michel Temer, né, com a possibilidade, inclusive, de ter que trocá-lo. Para isso, eles precisam fazer o movimento também no outro sentido, que é o de conter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque esse é perigoso para eles. Esse pode simplesmente fazer aí uma verdadeira reviravolta nesse jogo dos golpistas se deixarem ele livre. Então a ordem é para não deixar ele livre, não deixar ele falar. A guerra jurídica, que já foi falado aqui também, o tal do lawfare, que os advogados do Lula têm falado, quer dizer, não dá tempo, ele é uma acusação atrás da outra, e todas no mesmo nível, né? Era o triplex do Guarujá, depois foi o sítio de Atibaia, agora é um apartamento que ele tem na frente, que ele teria na frente do apartamento dele, que na verdade é um apartamento, isso já foi explicado milhões de vezes com documentos e tudo mais, que eles alugaram, o apartamento foi alugado para a segurança do ex-presidente Lula, né? Esse terreno também, que seria para o Instituto Lula, isso aí também já foi 1000 vezes explicado, né? Não tem absolutamente nada a ver com o que esse delegado tucano, o tal do Márcio Anselmo, que eu já falei dele aqui, alegou lá no seu relatório, que os promotores simplesmente aceitaram o relatório. Olha que absurdo, né? Inclusive demonstrando claramente que há um conluio entre eles, porque o delegado acabou de apresentar o relatório e o Ministério Público pimba, já apresenta a acusação. Você vê que eles falam, né, que é um time, eles jogam assim mesmo, que a Polícia Federal, os promotores na Procuradoria-Geral da República, o juiz, Sérgio Moro, né, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região lá de Curitiba, né, de Porto Alegre, que julga na instância superior as decisões do Moro, que aliás eles acabam de rejeitar aí um pedido da defesa do Lula, pondo em suspeição o tal do desembargador Gebran,
né, que é compadre do Sérgio Moro, né, quer dizer, é uma patota, uma panela ali, né, e a desembargadora, né, que foi a relatora, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, né, que ela confessa, né, que de fato eles são muito próximos, né? Tem amizade, mas segundo ela, o nome dela é Cláudia Cristina Cristofani. Segundo ela, não há como cogitar que a amizade com quem não tenha qualquer interesse jurídico discutindo no processo, como é o caso do magistrado de primeira instância, falando do Moro, possa tornar suspeito um julgamento de segundo grau. Quer dizer, eles são amigos, compadres, mas não tem nada a ver um julgamento de primeiro grau com segundo grau. Ou seja, é uma verdadeira desfaçatez, né? Ela disse aqui ainda que tem garantia de atuação independente um do outro, né, sem prejuízos ou ganhos na reforma da confirmação das decisões judiciais. Entre aspas, ela diz: o juiz é um terceiro estranho no processo que não partilha dos interesses das partes litigantes. Tá bom. É risível, né? Fazer o quê? É isso, enfim, né? Porque não há dúvida de que tudo isso aí faz parte desta pressão ideológica, né? Dessa pressão muito grande que existe aí para que a América Latina retome aí o caminho neoliberal. E como é comum fazer isso sem o Brasil? Né? Por isso que o jogo no Brasil é muito mais pesado do que na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Paraguai, na Nicarágua. O jogo aqui é muito mais pesado porque o Brasil é simplesmente o quê? Metade aqui do continente, da região, né? O peso que essa economia tem, que esse país tem, é muito grande. Não é de agora que eles vêm fazendo isso, desde quando o Serra foi candidato em 2002 contra o ex-presidente Lula, né? Ele já falava disso, falava da Venezuela. Nós vimos aí essa questão essa tentativa, esse conluio da direita aqui, né? Do Brasil, da Argentina e do Paraguai para impedir que a Venezuela assuma o comando do Mercosul, né? Agora sofreu, os chanceleres de Cuba e da Bolívia sofreram agressões lá na Argentina. Esse clima da direita, nessa direitização fascistizante que nós estamos vivendo aqui. Quer dizer, eles tentaram aí fazer de tudo para que a Venezuela não entrasse no Mercosul e agora fazem de tudo para que ela seja expelida, né? Porque é um jogo realmente de direita. O golpismo se alimenta disso, né? Esta é a lógica do golpe. Nós precisamos entender o golpe, né, além das questões internas, nas suas dimensões externas, né? O papel do Brasil na geopolítica, tudo isso precisa ser levado em consideração, assim como foi em 1964. Né? Em 2002, nós tivemos a Regina Duarte, lá na campanha do Serra, dizendo: eu estou com medo. Em 64 nós tivemos a dona Leonor de Barros, a mulher do ex-governador Adhemar de Barros, que foi um dos ideólogos do golpe de 64, ela incitando a marcha da família com Deus pela liberdade, né, que ela foi para o rádio fazendo exatamente esse discurso do medo, né? Tenho medo, os comunistas estão chegando, vão nos pegar, né, corram para as montanhas, esse clima de terror, né, muito semelhante ao que a gente viu aqui no processo do golpe recente e que a gente está vendo ainda até hoje, né? Porque é isso, né? Eles tentaram desmoralizar o Lula por aí assim que ele tomou posse. Quando eles viram que não dava, alguém lembrou: olha, lembra lá da dona Leonor, né? Do Carlos Lacerda, do Mar de Lama contra o Getúlio Vargas? Vamos inventar aqui o mensalama, né? O mensalão, né? Lá tinha o Mar de Lama, que tem o mensalama, né? Por aí dá. Né, foi aí que eles pegaram esse caminho, né, de tentar dar o golpe no Lula e foram batendo. O problema é que o Lula tinha um apoio popular muito grande. Aliás, ele teve até recentemente, até a deflagração da marcha golpista, uma explícita, escancarada em 2013, né, quando eles fizeram aquelas manipulações. Pegaram ali um momento, criaram a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é um dínamo de tudo isso. É preciso a gente ver as coisas exatamente nisso. Porque a história da República tem sido assim: qual presidente que teve popularidade, assim, que foi adiante, né? Uma popularidade duradoura, né? Veja bem, o Lula foi eleito em 2003 e em 2012, 2013 ele tinha uma popularidade elevadíssima, assim como a Dilma. O que derrubou a popularidade deles foi a Operação Lava Jato, junto com essas marchas aí de fascistas aí pelas ruas. Essa que é a questão toda, né, que a gente precisa entender para compreender o real significado
do golpe. A nota do Lula explica isso, está aí no Facebook do Lula, né? Quem quiser dar uma olhada, fazer uma leitura mais aprofundada, né? A nota está aí na íntegra, muito interessante, né? E a mídia simplesmente ignora a nota do Lula e dá a versão lá dos acusadores, né? A mídia, conforme eu escrevi uma ocasião, né? Ela tem no Brasil hoje um papel muito parecido com o Sokaya, né, que é o braço da máfia japonesa, a Yakuza, que lida com a compra e venda de informações, né? Essa Yakuza cumpriu um papel político muito grande. A mídia brasileira cumpre o papel da Yakuza nos dias de hoje, né? Na década de 70, aliás, na década de 60, essa lógica também foi aplicada em outros países ali da região, né? Porque na Guerra Fria era preciso conter o que eles chamavam de expansão do comunismo ali, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, na Indonésia, né? Que o presidente Suharto, né, insuflado pelos Estados Unidos, deu aquele banho de sangue anticomunista, né, que dizimou 500 mil de pessoas. Tudo isso com as bênçãos de Washington, financiado, né, por empresas, por grandes multinacionais, algo parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, na América Latina, nos anos 60, nos anos 70 e até nos anos 80. Também aconteceu na Tailândia, em Taiwan, na Coreia, que até hoje há estreitas ligações lá do sistema, do aparato militar, né, com as corporações empresariais, tudo isso em nome do anticomunismo. O anticomunismo ainda é muito forte naquela região, e aqui na América Latina também, com essa arrancada que ela deu agora recentemente com a esquerda, esse discurso anticomunista voltou, evidentemente que com outras roupagens, né, que no Brasil o antipetismo, né, no fundo é o anticomunismo, né, não tem muito o que a gente se iludir quanto a isso. É que o golpe no Brasil se insere exatamente aí, nessa tendência mundial, né? Essa luta das forças patrióticas, democráticas contra a chamada globalização neoliberal. Isso acontece também na Europa e nos próprios Estados Unidos a gente já vê sinais disso nesse sentido. É isso, né? Fica claro, portanto, que a cobertura da mídia, todo esse processo aí está inserido não só nas questões internas, mas também na geopolítica mundial, nos interesses da geopolítica mundial. Se fosse imprensa livre, por exemplo, eles não dariam as notícias aí da Operação Lava Jato do jeito que eles estão dando. Não tem o outro lado da notícia, não tem a versão de quem é acusado, não tem os fatos. Né? Qualquer notícia que se preze, ela tem que se basear nos fatos, não tem os fatos. E é isso, né? Porque isso, se fosse baseado nos fatos, isso quebraria aí essa intrincada teia de relações entre corrupto, né, corruptor, trabalhos sujos, demandas atendidas, troca de favores, né, reclamantes silenciados, propina, né, tudo isso foi esse jogo, essa confusão toda que está se fazendo aí em torno da Operação Lava Jato com o Lula e com o Michel Temer. Tudo isso precisa ser entendido dentro dessa lógica da luta de classes, que são projetos antagônicos. Eles brigam entre eles, né, tentando aí saída, né, se batendo para achar uma saída para o golpe, e ao mesmo tempo de olho aqui no que representa a esquerda, a resistência, tudo isso encarnado no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.